Olá, sexto ano! E aí, professora Sandra de Matemática, vamos lá para mais uma videoaula? Hoje vamos falar de porcentagens e números decimais, aqueles famosos números com vírgula. Então vamos lá. Capítulo 2, números racionais e a sua forma decimal, na nossa apostila 3, unidade 8, nas páginas 119 até 127. Então, números decimais. O que é um número decimal? Nós chamamos de fração decimal toda fração cujo denominador é 10 ou um múltiplo de 10, 100, 1000, 10.000, assim por diante. Então, alguns exemplos. 1 sobre 10. Numerador é 1 e o denominador é 10. Então, nós temos aí a fração 1/10, que é a mesma coisa que 0,1. Apareceu aí já o decimal, que nós vamos estudar agora. 1/100, 1/1000. Então, 1 sobre 1000, 1/1000, 0,001. Observe, nós temos aqui 1/1000, 3 zeros, 3 casas decimais. 1/100, 2 zeros, 2 casas decimais. 1/10, 1 zero, uma casa decimal. Então, observem que já nós vamos ver por que isso. Essas frações resultam em números decimais, é o que eu acabei de falar. 1/10, 1 sobre 10 é igual a 0,1. Então, essas frações decimais resultam em números decimais, em que a quantidade de zeros, observe, representa a quantidade de casas decimais. Exatamente o que eu acabei de falar para vocês. Os números decimais são o quociente, a divisão entre os numeradores das frações decimais pelos seus respectivos denominadores. Então, você está dividindo o numerador pelo denominador. Nesse caso, como são múltiplos de 10, você vai só trabalhar com o número de casas. 1/10, 1 zero, 10. Uma casa decimal, 0,1. 1/100, 2 zeros, 2 casas decimais. Então, 0,01. 1/1000, 3 zeros, 3 casas decimais. O que são casas decimais? Os números que estão depois da vírgula ali. 0,001. 3 números depois da vírgula. 3 casas decimais. Então, observe, 1/10, 0,1. 1/100, 0,01 e 1/1000, 0,001. Vamos continuar. E esses números decimais, eles vão ter a parte inteira e a parte decimal, que eu acabei de falar lá no slide anterior. Aqueles algarismos que vêm antes da vírgula, à esquerda da vírgula, são a parte inteira do número decimal. E aqueles algarismos que vêm depois da vírgula, à direita da vírgula, são a parte decimal do número. Então, tudo que vem antes da vírgula, parte inteira. Tudo que vem depois da vírgula é a parte decimal. Então, na hora de fazer a leitura desses números, você vai dizer, por exemplo, 5,25. 5 inteiros, que está antes da vírgula, e depois da vírgula, 25 centésimos, porque são 2 casas. Então, eu coloquei alguns exemplos. 3 décimos. Ah, professora, mas por que você não leu a parte inteira? Porque é zero. Nós não vamos falar zero inteiro. A gente não lê a parte inteira quando é zero. Você só vai ler a parte decimal. Então, 3 décimos. Por que décimos? Porque eu tenho uma casa decimal. Então, 3, você lê o número normalmente, 3, e coloca na frente a palavrinha décimos, porque é uma casa decimal. 5 centésimos. Por que centésimos? 2 casas decimais, 0,05. Então, 5 centésimos. 0,375. 375 milésimos. Por que milésimos? 3 casas decimais. Agora, observe o 12,85. Eu tenho a parte inteira e eu tenho a parte decimal. Então, eu tenho que fazer a leitura das duas partes. 12 inteiros e 85 centésimos. Centésimo porque 2 números, 2 casas decimais, 2 algarismos depois da vírgula.
Então, 12 inteiros e 85 centésimos. Bem tranquilo. Parte inteira, parte decimal. Vocês lembram lá do início do ano, quando nós fomos estudar os números naturais e a relação de ordem, né? Ordem, classes, a posição que esse algarismo ocupa? Então, nós também temos isso para os números decimais. Só que a parte inteira é aquilo tudo que nós já trabalhamos lá no início. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, porque nós estamos na parte inteira. Então, você vai ler normalmente igual nós estudamos lá no início do ano. Tudo que tiver antes da vírgula vai começar unidade, que está mais pertinho ali da vírgula, unidades. Depois, dezenas, centenas, para a esquerda. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar e assim por diante. Agora, depois da vírgula, aí nós vamos trabalhar com as palavrinhas novas. À direita da vírgula, a primeira casinha, não é uma casa? Então, décimos. Duas casinhas, centésimos, e assim por diante, milésimos, décimos de milésimos, centésimos de milésimos, milionésimos, e assim por diante. Então, vocês vão observar que a gente tem aquela nomenclatura para a parte inteira, que a gente já estudou lá no início do ano, e a nomenclatura agora para a parte decimal, que é bem fácil. Uma casa, décimos, duas casas, centésimos, 3 casas, milésimos, 4 casas, não é 10 mil? Décimos de milésimos, 5 casas, centésimos de milésimos, e assim por diante. Bem tranquilo. Aí eu coloquei alguns aqui embaixo para vocês observarem, né, a leitura. 0,6, 6 décimos, 0,15, 15 centésimos, 0,257, 257 milésimos, 5,6, 5 inteiros e 6 décimos. Bem fácil, hein? Gostaram? Bem tranquilinho. Então fiquem ligadinhos nessa coisa. A vírgula, quem vem antes da vírgula é a parte inteira, quem vem depois da vírgula é a parte decimal. A esquerda da vírgula é a parte inteira, a direita da vírgula é a parte decimal. E a gente, né, estávamos trabalhando as frações, e agora essas frações estão virando números o quê? Decimais. Bem tranquilo. Frações decimais podem ser escritas na forma de números decimais e, do mesmo modo, números decimais podem ser transformados em frações decimais. Então, nós vamos ver agora como fazer isso. Eu posso pegar uma fração decimal e transformá-la em um número decimal. Ou posso fazer o contrário, pegar um número decimal e transformar ele em uma fração decimal. Então, a gente vai ficar brincando com isso aí. Então, eu tenho o primeiro exemplo, 1 inteiro e 6 décimos. Como que eu vou escrever isso como um número decimal? 1 inteiro, né, vírgula, 6. Por que 6? 6 décimos. Olha lá na fração, você tem um número misto, 1 inteiro e mais quem? Uma fração, que são 6 décimos. Vocês sabem que 6 décimos não é uma casa decimal? Então, 1 inteiro, 1,6 décimos, 1,6. Então, eu estou pegando da fração e transformando em um número decimal. 47 centésimos na fração. Como que eu vou escrever com vírgula? 0,47. Por quê? Duas casas decimais. Centésimos, 0,47. 47 centésimos. Então, aqui eu estou passando da forma fracionária para a forma decimal. E nós podemos fazer da forma decimal para a fracionária. Então, eu coloquei de uma forma bem simples para vocês entenderem esse processo de passar de fração para número decimal e de número decimal para fração. O primeiro que nós vamos ver é como eu pego uma fração decimal e vou transformar ela em um número decimal. Então, eu vou pegar o primeiro exemplo, 42 décimos. Então, eu vou lá e vou colocar o 42. Coloque o número que está ali em cima no numerador, sozinho, sem vírgula, sem nada, e vamos entender. Então, o número que está lá no numerador é o 42. 42 décimos. Eu coloquei o 42. Aí, agora eu vou pensar, aonde eu vou colocar a vírgula? Tem um zero. Sim, tem um zero. Então, eu tenho que ter um algarismo na parte decimal.
Então, você conta um número para ficar na parte decimal e bota a vírgula. Então, vai ficar 4,2, porque eu preciso de uma casa decimal. Então, você conta um número e bota a vírgula. Pula ele, né? Conta ele e coloca a vírgula, porque você precisa de uma casa decimal depois ali, né, da vírgula. Então, bem simples. Sempre você pega o número que está no numerador e coloca lá. E aí você começa a analisar quantas casas. Vai depender da quantidade de zeros do denominador. Como tinha um zero só, não é 10 décimos, então você precisava de um número depois da vírgula. Então você colocou ali antes do 2 para ter uma casa decimal. Então é fácil. A mesma coisa, 23 milésimos. Quem você vai colocar lá? Ah, eu tenho 3 zeros, então eu preciso de 3 casas decimais, certo? Então eu vou escrever o 23 e vou ter que contar 3 números depois da vírgula. Então eu vou contar o 3, o 2, aí faltou o número. Quem que eu vou botar para completar? Um zero. Aí eu vou colocar a minha vírgula. Quando eu colocar a vírgula, ficou 0,023. Ou seja, 23 milésimos. Porque aqui embaixo não são, 3 zeros de milésimos? Então, eu preciso ter 3 algarismos depois da vírgula. 3 casas decimais. Então, você sempre vai pegar o número que está lá no numerador e trabalhar com ele o número de casas decimais que você precisa. Se não tiver número suficiente, você completa com 0. Igual ali, a gente precisava de quantos números? 3. Mas eu só tinha o 3 e o 2. Então, eu contei o 3, o 2 e botei mais um 0. Para ficar em quantas casas? 3 casas decimais. Aí, eu botei a vírgula. A vírgula também não podia ficar sozinha, botei mais um 0. Então, ficou 0,023. Ou seja, 23 milésimos. Entenderam? Agora o contrário. Quando eu tenho um número decimal e eu quero passar para fração. Também é molezinha, bem fácil. 6,1. Você vai colocar o tracinho da fração. Por quê? Como que eu vou fazer isso? Eu tenho um algarismo na parte decimal. Aposto que vocês já sabem fazer. Se eu tenho um algarismo na parte decimal, quem vai ter que estar lá no denominador? O 10. Por que o 10? Porque eu tenho que ter um zero. Então, vai ficar 61 sobre 10. 61 décimos. Tirou a vírgula, porque você está tirando de decimal para fração. Então, é como se você cobrisse ali a vírgula. Tirou a vírgula. Qual o número que eu tenho sem a vírgula? 61. Fica no numerador. E qual o número que eu vou colocar embaixo? Depende do número de casas. Se for uma casa, você vai colocar o 10. Se forem 2 casas, o 100. Então, bem fácil. O número que vai ficar aqui no denominador é exatamente o número que está aqui sem a vírgula. Então, ficou 6,1, virou 61. E aqui embaixo? Aí você vai olhar para o número de casas. Se tem um zero, décimos. 2 zeros, centésimos. E assim por diante. Então, olha, observe um outro exemplo. 14,312. Quem que nós vamos colocar ali em cima no numerador? Todo esse número sem a vírgula. Então, vai ficar 14.312. Só que agora, quem nós vamos colocar no denominador? 1.000. Por que que é 1.000? Porque são 3 casas decimais. Eu preciso de 3 zeros. Bem fácil. Tirou a vírgula. Vai colocar lá no numerador o número que formou. E embaixo? Múltiplos de 10, dependendo do número de casas que eu tiver. Se eu tenho uma casa, eu vou colocar o 10. Se eu tenho 2 casas, eu vou colocar o 100. E assim por diante. Tá entendendo? Com certeza. Vocês são demais. Propriedade dos números decimais. Algumas regrinhas importantes para vocês saberem. Um número decimal não se altera, ele não muda quando retiramos ou acrescentamos um ou mais zeros à direita da sua parte decimal. Ali no número de casas decimais, lá no final, se eu for colocando zeros, vai mudar o valor desse número decimal? Não. Observem. Eu tenho 0,3, é a mesma coisa que 0,30, 0,300, 0,3000. Eu estou acrescentando zeros à direita ali na parte decimal, mas está mudando, né, transformando esse número? Não, ele continua sendo o 0,3.
Então, 0,3 é a mesma coisa que 0,30, que é a mesma coisa que 0,300 e assim por diante. Esse zero, então, não muda nada, ele não vai fazer diferença aí. A mesma coisa, 2,7, se eu colocar 2,70, é a mesma coisa. Por exemplo, quando você usa o em reais, 2,7 não é R$ 2,70, então você escreve como 2,70, é a mesma coisa, tá? Porque, na verdade, a gente está só multiplicando por potências de 10. A segunda regrinha é, quando você multiplica um número decimal por 10, por 100, por 1000, por múltiplos de 10, você só anda com a vírgula para a direita. Não precisa fazer conta, é só andar com a vírgula para a direita. Como assim, professora? 3,145. Se eu quero multiplicar isso aqui por 10, é só eu pular uma casinha com a vírgula. Se multiplicar por 10 é porque se era milésimo, vai ter que passar a ser centésimos. Então, você vai andar uma casinha com a vírgula. Vai virar 31,45. A mesma coisa lá no, vamos supor, 3,145 agora, multiplicando por 1000. Você vai ter que andar 3 casas para a direita ali na parte decimal. Então, você vai pular o 1, o 4 e o 5. Você vai lá depois do 5, ó. Então, vai virar 3.145,0. Esse vírgula zero interfere em alguma coisa? Não. Se eu não colocar o vírgula zero, vai mudar? Nada. Então, eu posso colocar 3.145 ou 3.145,0. Só coloquei para mostrar para vocês. Entenderam? Então, todas as vezes que eu estiver multiplicando o número decimal por 10, por 100, por 1000, eu só vou andar com a vírgula para a direita. Quantas casas? Dependendo do número que você estiver multiplicando. Se você estiver multiplicando por 10, você vai andar uma casa para a direita. Se você estiver multiplicando por 100, você vai andar 2 casas e assim por diante. E dividir é o contrário. Dividir, você vai andar com a vírgula para a esquerda. Então, a mesma forma, do mesmo jeito, só lembrando que agora dividindo, cada vez que você divide, vou dividir por 10, eu vou voltar uma casinha com a vírgula para a esquerda. Aí eu vou dividir por 100, tem que voltar 2 casinhas com a vírgula para a esquerda. Então, observe, 5.145 dividido para 10, a vírgula não estaria exatamente aqui no final do número? Quando a vírgula não aparece, ela está aqui, no final do número. E eu quero voltar uma casinha, porque eu quero ter um número depois da vírgula, que eu preciso ter, como eu estou dividindo por 10, eu preciso ter uma casinha lá depois da vírgula, um logaritmo, porque eu tenho décimos agora. Então, eu vou voltar uma casinha e vai ficar 514,5, porque você andou para a esquerda uma casa, um número ali com a vírgula. A mesma coisa, vamos pegar mais um exemplo. 314 dividido para 1000. Então, você vai andar, pular, né? Tá lá no finalzinho, no 4. O 4, o 1 e o 3, voltando. Então, quando você voltou, a vírgula ficou antes do 3, ela ficou sozinha. Então, você coloca quem? O 0 para completar. Agora, vamos começar a comparar esses números decimais. Quem é maior, quem é menor, se são iguais. Então, no primeiro caso, quando esses números decimais possuem as partes inteiras diferentes. Bem simples. Se eles possuem as partes inteiras diferentes, você não vai nem precisar olhar para os decimais. Você vai direto olhar para a parte inteira. Quem é maior aí, ó? 5,75 e 4,3.299. Olhou para a parte inteira. 5 e 4. Quem é maior? Não é o 5? Então, 5,75 é maior que 4,3.299. Porque você só vai olhar para a parte inteira. Não tem necessidade de olhar para a parte decimal. Segundo exemplo, 12,75 e 19,32. Você precisa olhar o decimal? Não. Nada de olhar para os decimais, a parte decimal. 12 na parte inteira de um e 19 na parte inteira do outro. Quem é maior, quem é menor? 12 é menor que 19. Logo, 12,75 é menor que 19,32. Agora, quando as partes inteiras são iguais, vocês vão comparar as partes decimais. Só que tem uma regrinha mega importante. Você sempre vai ter que igualar as casas. A quantidade de números decimais, de algarismos ali depois da vírgula.
Então, observe. 5,75 e 5,3.299. Quem é maior? Aí o aluno vai logo lá. Ah, desse lado aqui é 3.299. É maior que 75. Tá certo isso? Não. Por quê? Você tem que igualar as casas primeiro, para você fazer a comparação. Quantas casas tem aí o número que tem a maior quantidade de casas decimais? É o 5,3.299. São 4 casas decimais. Então, o outro também vai ter que ter 4 casas decimais. Quem que a gente vai completar lá para ficar igual, para igualar? Zeros. Então, como tem 4 casas decimais de um lado, do outro também tem que ter 4 casas decimais. Eu vou colocar 2 zeros. Aí sim, agora eu vou comparar. Observem as partes decimais. 7.500 e o outro? 3.299. Quem olhou logo lá no início e falou, 3.299 é maior que 75, acertou? Não, porque quando nós igualamos as casas decimais, o que aconteceu? 7.500 é maior que 3.299. Logo, 5,7.500 é maior do que 5,3.299. Então, é mega importante igualar as casas primeiro. Não arrisquem de ficar tentando acertar sem igualar as casas, senão vai errar. Outro exemplo, 12,754 e 12,8. Vamos igualar as casas. O aluno, se não igualasse as casas, 754 é maior que 8. Pronto, tá certo? Não, porque nós precisamos primeiro igualar as casas. Então, eu vou completar ali, com zeros. 800, olha, 12,754 e do outro lado, 12,800. Quem é maior? 12,800. Então, fiquem ligados. Quando as partes inteiras são diferentes, você só compara as partes inteiras igual a gente fazia lá nos números naturais. Agora, quando as partes inteiras são iguais, você vai comparar as partes decimais. Mas lembrando que nós precisamos igualar o número de casas decimais. Senão a gente vai errar isso aí. Entendeu? Bem tranquilo. E as dízimas periódicas? Vocês já ouviram falar disso, né? 4º ano, 5º ano. O que é uma dízima periódica? A dízima periódica é um número decimal que ocorre uma repetição periódica e infinita na sua parte decimal. Na verdade, é um número decimal onde a parte decimal dele é infinita e periódica. Ele é um decimal infinito periódico. Mas para a gente não ficar falando toda hora, é um decimal infinito periódico, nós vamos chamar de dízima periódica. Então, vamos colocar alguns exemplos. 1,3333 é uma dízima periódica. Por quê? Olha as reticências. O que eu estou querendo dizer? Que esse 3 aí é infinito, que é uma conta que não tem fim. Então, 1,33333 aí infinito é uma dízima periódica. A mesma coisa na letra B, 0,121212 infinito. Então, eu tenho o 1 e o 2 aí se repetindo. Então, são 2 períodos, 2 algarismos que se repetem. Na letra C, 1,23333. Tem um número que se repete aí, um algarismo? Tem, o 3. Tem um período, então é uma dízima periódica. A esses números que se repetem, dá-se o nome de números decimais periódicos ou dízimas periódicas. Então, esses números decimais que têm esse algarismo que se repete, ou um ou mais algarismos que se repetem, que tem esse período, nós vamos chamar de dízimas periódicas. E a repetição, aquele algarismo que se repete, ou aqueles algarismos que se repetem, nós vamos chamar de período. Em uma dízima periódica, os algarismos, ou aquele algarismo que se repete infinitamente, é o período da dízima. Vamos entender um pouquinho melhor isso, coloquei mais explicadinho aqui. Então, nós temos 2 tipos de dízimas periódicas. Podemos classificar elas em dízima periódica simples e dízima periódica composta. Como assim, professora? Observem no slide anterior, quando eu coloquei assim, 0,3333. Quem era o período? O 3. Na letra B, era 0,121212. Quem era o período? 1 e o 2.
2. Dois algarismos que se repetem, o 1 e o 2. Já na letra C, eu tinha 0,13333. Antes do 3, tinha um número ali. Nem era o 1, era o 2, né? 0,2333. Esse número 2, ele não é período, mas ele está na parte decimal. Então, vamos ver isso aqui. No primeiro exemplo, 5/11. Quando você divide na calculadora 5 dividido por 11, vai dar exatamente 0,45. Quem é o período? Ou quem são, né, os algarismos aí que representam o período? O 4 e o 5. 45. A mesma coisa no segundo. 16 terços. Se você divide o 16 por 3, você tem o decimal 5,333, que é uma dízima periódica. Quem é o período? O 3. Então, se vocês observarem nesses exemplos, logo a seguir, bem depois da vírgula, já vem logo quem? O período. Então, quando o período se apresenta logo depois da vírgula, nós vamos chamar essa dízima de dízima periódica simples. Agora, quando ali entre a vírgula e o período tiver um intruso, um númerozinho ali que não é período, mas ele está ali depois da vírgula, nós vamos chamar ela de dízima periódica composta, porque ela tem o período e o não período. Exemplo, 5/18. 5 dividido para 18 vai dar 0,27777. Quem é o período? O período é o 7. Mas e aquele 2 ali depois da vírgula? Ele é o intruso. Ele é o não período. Então, depois da vírgula vem o não período e logo a seguir o período. Então, quando eu tiver as duas coisas, o não periódico e o periódico ali depois da vírgula, nós vamos dizer que ela é uma dízima periódica composta. Guardem assim, depois da vírgula. Se tiver um número ali, um intruso, que não é o período e logo a seguir vier o período, é uma dízima periódica composta. Tá? Agora, quando vier logo depois da vírgula o período, é uma dízima periódica simples. Bem fácil. Então, eu até marquei para vocês, o 2. O que é o 2? O 2 é o não período. Depois da vírgula é o intruso. E logo depois do 2 vem quem? O período. Por isso que ela é uma dízima periódica composta. Aqui no 1/45. 1 dividido por 45 deu 0,0222. Quem é o cara aí que não é o período? O 0. Porque logo depois do 0 vem o 2, que é o período. Então, nós temos aquele intruso ali entre a vírgula e o período. Então, é uma dízima periódica composta. Aí, eu coloquei aqui também que a fração que gera a dízima, quando nós terminamos de fazer lá a divisão, por exemplo, 5 dividido para 11, essa fração que eu divido o numerador pelo denominador e gera a dízima, né, dela que vem aquela dízima, nós vamos chamar de fração geratriz da dízima. E uma dízima também pode ser representada dessa forma aí. O período, exatamente no período, você coloca um tracinho em cima. Se você não quiser colocar lá aquele monte de números, 0,7777, pontinhos, você pode colocar 0,7 e esse tracinho. O que significa esse tracinho? Eu estou dizendo que o período da dízima é o 7. Aí você já vai saber, então quem está se repetindo ali é o 7. Olha, no segundo exemplo, 2,4444, onde eu vou colocar o tracinho? Em cima do 4, que o 4 é o período. No último exemplo, 1,253333. O 2 e o 5 são períodos? Não. São aqueles caras que estão ali depois da vírgula, mas não são período. Então, eles são intrusos. Eu vou colocar o tracinho em cima deles? Não, porque o tracinho só fica no período da dízima. Então, vai ficar 1,253 e o tracinho só em cima do 3. Porque eu estou dizendo para vocês que é uma dízima onde o período é o 3. E o 2 e o 5 são partes decimais, mas que não são períodos da dízima, tá? Bem tranquilo. Aí eu coloquei, 7 dividido por 3, ou 7 terços. O 7 terços é a fração geratriz da dízima. Qual dízima? 2,333, que eu posso representar como 2,3 e o tracinho ali, em cima do 3. E essa é uma dízima periódica simples, onde o período é o
3. Então, nesse resuminho aí, eu falo tudo, ó. 7/3 é a fração geratriz da dízima. Qual é a dízima? 2,3333, que eu posso representar como 2,3 e um tracinho aí representando o período no 3. Como ela não tem no intruso, ela não tem ali entre a vírgula e a parte do período nenhum número, ela já vem depois da vírgula, já vem logo quem? O período. Então, é uma dízima periódica simples, de período 3. Já o segundo exemplo, 1/45. 1 dividido por 45 vai dar 0,0222. Eu posso representar como 0,02 e o tracinho no 2, porque o 2 é o período. E essa dízima aí é uma dízima periódica composta, porque ela tem depois da vírgula o cara ali que não é periódico e o período, certo? Então, fechamos aí essa ideia de números decimais, né? Frações transformadas em números decimais e números decimais transformados em frações. Agora trabalhando junto aí, né? As frações e os números decimais, os números com vírgula. Então, eu vou deixar para vocês alguns exercícios, não são muitos, tá? São 5 páginas, mas poucos exercícios para vocês fazerem para a próxima semana, porque nessa semana a gente vai ter, né, os vistos no caderno e na próxima semana a gente continua corrigindo esses exercícios. Vou deixar essa videoaula, vocês vão fazendo esses exercícios essa semana. Se tiverem alguma dúvida, vão anotando, porque na semana que vem nós vamos tirar as dúvidas, né, desse conteúdo e corrigir os exercícios, porque essa semana, nos nossos próximos tempos, nós vamos ter o visto no caderno. Então, beijo, 6º ano, fiquem com Deus, tá? Estudem bastante. Beijinhos!